mas a gente destacava em manchete, mercado da bola continua quente no Atlético. Ontem aqui o Álvaro Damião e o Henrique André trouxeram informações, já na turma do bate-bola, das negociações avançadas com o volante Patrick do São Paulo. Eu apurei há pouco que Patrick vai chegar em Belo Horizonte no início da próxima semana, na segunda ou na terça-feira. Então, trâmites finais, ele vai passar por exames médicos e será jogador do Galo por 3 temporadas. Nesse período, o Galo vai pagar o valor acordado, né, de 8 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do Patrick. Então é mais um jogador de confiança do técnico Eduardo Cudê, que está chegando para o Galo já no início da próxima semana. Patrick, que fez aquela dupla bem conhecida e de sucesso com o Cudê no Internacional, junto com o Edenilson. Edenilson que já está treinando no Galo, já era reforço. Agora o Patrick será o 6º do Galo para a temporada 2023. Ontem o clube apresentou o Igor Gomes. Igor Gomes também foi colega do Patrick no São Paulo. O Igor Gomes é mais jovem, tem 23 anos, já disse na entrevista de apresentação que estava precisando de respirar novos ares, de novos desafios na carreira, e o Igor Gomes chegou animado com esse elenco do Atlético que vai proporcionar para ele uma situação de buscar títulos importantes, o que no São Paulo ele não conseguiu, né? O São Paulo vive aí um momento, né, nos últimos anos mais difícil, questão econômica, a equipe não está tão forte assim, e o Igor Gomes acabou sendo muito cobrado lá por ser jogador da base por parte da torcida. Antes da gente falar aí do Patrick chegando, tem jogador do Galo, até por conta da chegada do Patrick, pode deixar mesmo campeão brasileiro de 2021. Vamos trazer aqui uma fala importante do André Jardine, que foi técnico do Igor Gomes no São Paulo. O André Jardine foi campeão olímpico, seleção brasileira, como treinador, e ele fala sobre essa situação, né? Da vinda do Igor Gomes e o que o torcedor do Galo pode esperar desse garoto aí no meio campo. O que eu posso falar do Igor é... O Atlético contratou com certeza um grande jogador aí. Um jogador de muito potencial, já teve em seleção olímpica, tem potencial se continuar evoluindo de seleção brasileira mais para frente. É um grande meio-campista. Taxa de trabalho muito alta, parte física muito forte, mentalmente também um jogador muito forte, muito bem trabalhado. Uma grande contratação, com certeza vai dar alegrias aí para a torcida do Galo. Aí então a entrevista do André Jardine ao nosso colega Henrique André aqui na Itatiaia. Romano, então ele está enchendo a bola do Igor Gomes, jogador de seleção de base, que pode chegar à seleção principal e naquele ponto que o Eduardo Cudê está trabalhando, né? Um jogador muito intenso, fisicamente, mentalmente. Então, tá muito claro aí que quer o técnico Eduardo Cudê. Ele já conhece Edenilson, Patrick, o Igor Gomes encaixa no perfil do treinador e o André Jardine encheu a bola aí do Igor Gomes, hein, Romano? Pois é, e é um jogador que chega com uma certa desconfiança por parte do torcedor. Acredito que o torcedor esteja pegando até mesmo, o Alexandre Simões, um pouco da animosidade que a torcida do São Paulo tinha com ele, né? Até sem ver o jogador em campo e você vê como ele vai encaixar no esquema ali do Eduardo Cudê. Bom dia. Bom dia, Romano, Cláudio, Léo, quem acompanha a gente. Ô Romano, o Igor Gomes, ele sofreu uma pressão desproporcional no São Paulo. O São Paulo já é um clube de muita pressão pela ausência de grandes títulos. Então, e ele vive essa ausência de grandes títulos, primeiro com o Corinthians ganhando muita coisa e agora com o Palmeiras ganhando muita coisa. Então, isso faz aumentar ainda mais a pressão. E o Igor Gomes ainda tinha outro aspecto, né? Que era uma comparação com o Kaká. E a base era chamada de Kakázinho. Isso, e isso é desastroso para qualquer jogador quando ele ascende ao time principal e é comparado com um ídolo histórico daquele clube. Isso aí é um dos caminhos para poder se queimar jogador. Isso não aconteceu com o Igor Gomes. O Igor Gomes sempre entregou muita intensidade ao São Paulo, alguns momentos de irregularidade, e isso é mais do que normal nesse processo de transição. O Cláudio trouxe aqui, a gente vê o Igor Gomes jogar há muito tempo, tem só 23 anos, então eu particularmente, da maneira que eu enxergo o futebol atual, eu gosto muito do Igor Gomes, porque é um cara que consegue aliar uma entrega técnica
com uma entrega de intensidade e exercendo mais de uma função em campo. Então, acho que ele tem tudo para passar a viver um novo momento no Atlético, sob o comando do Kudê e sem essa pressão de ser o Cacazinho. Engraçado, essa chegada dele me fez lembrar uma chegada no passado, que também veio de São Paulo para o Atlético e foi muito bem no Atlético. Você lembra quem? Não, revelado no São Paulo ou que só veio de São Paulo? Veio de São Paulo. O Marques. Não, o Pé Murcho. Ah, o Renato Morungaba. Não, mas o Renato, quando ele veio pro Atlético, em 86, ele veio do Botafogo do Rio. Mas ele tinha passado pelo São Paulo. Isso, né? Ele saiu do Guarani de Campinas pro São Paulo, e do São Paulo ele foi pro Botafogo. O Botafogo montou meio que uma seleção ali, não deu muito certo. Aí o Atlético contratou o Renato e o Zenon ao mesmo tempo, né? Mas a gente tem vários exemplos de meias, o Romano. E Everton lembra do Everton? Sim, o Everton. O Everton foi revelado no São Paulo, foi pro Guarani, aí do Guarani veio pro Atlético. Cabe história contrária ao do Renato. Mas a gente tem vários jogadores que não conseguem explodir no clube por causa de pressão, são emprestados jovens ou vendidos jovens e arrebentam. Só do Flamengo, Marcelinho Carioca, Djalminha, o Paulo Nunes, o Jardel do Vasco, são vários e vários exemplos de jogadores que surgem com muito cartaz, não conseguem corresponder naquele primeiro clube, vão para outro, e aí eles conseguem mostrar o seu futebol. Aqui é o seguinte, dai a César o que é de César. Essa é nova, né? Você inventou agora, Rô? Mas tem uma que eu vou inventar agora. Dê a Léo o que é de Léo. Lá vem. O Léo tem falado aqui, é o seguinte, água morro abaixo, fogo morro acima e jogador quando encasqueta que quer sair, ninguém segura. A prova tá aí, Léo. O Patrick vai ser jogador do Atlético, né? Bom dia, Romano, bom dia a todos. Nesse meio-campo novo que o Galo tá montando, eu acho que é um bom meio-campo. Ontem na turma do bate-bola conversávamos, né, Romano, de que o Galo precisava de uma oxigenada no time, não que precisasse trocar o elenco, porque o Atlético tem um elenco muito bom, mas precisava trocar algumas peças para o time ganhar uma cara nova, trocou o treinador e ganhou uma cara nova, né? Hoje, se a gente for imaginar o Atlético titular com esses jogadores que o Galo tem e que estão chegando, um ataque de Paulinho e Hulk, meio campo de Edenilson, Zaratio, Patrick, Alan, um time muito forte, então, e sem gastar muito, que é o que o Atlético mais precisava, porque as contas estão apertadas. Sobre o Patrick chovendo molhado, sempre brinquei aqui que o Patrick era o falso gordinho, porque ele é patolinho, não tem nada de gordo, é bom pra caramba, é ótimo jogador, é raçudo, é técnico, carrega bem a bola, não se esconde do jogo, acho que é uma ótima contratação do Galo. E sobre o Igor Gomes, você falou que parte da torcida tem desconfiança porque está vivendo mesmo sentimento da torcida do São Paulo. Eu concordo. Mas a outra parte da torcida tem a esperança de que ele chega aqui para ser mais do que ele foi no São Paulo. Porque ele não foi mal no São Paulo. Não. Aí que tá. O Igor Gomes está deixando o São Paulo, até me surpreende um pouco que o São Paulo tenha cedido, não tenha... O São Paulo vacilou, Léo. Vacilou, né, no contrato dele. Porque ele é um bom jogador e tem potencial para se transformar num jogador ainda melhor. Pode ser que no Atlético, com a pegada do Atlético, com o Kudê, ele desenvolva mais. Não para ter comparação com o Kaká, que já falei que isso é uma loucura, concordo com o Simões, com o Romano, mas ele pode sim ser talvez o quinto homem desse meio campo aí, o primeiro cara a entrar. Saiu o Patrick, saiu o Edenilson, saiu o Zarate, pode ser o primeiro ali da lista, o Igor Gomes, para entrar no meio campo. E ele não quer comparação com o Nacho também, viu? Na entrevista ontem falou isso algumas vezes. Ele falou que ele respeita muito o Nacho, jogador mais experiente, que tem uma característica, ele tem outra. Então ele é um reforço. Ele falou, eu vou ser reforço porque eu sou o Igor Gomes. O Nacho já passou e é um outro tipo de jogador. E o estilo é diferente, né? O Nacho é um passador mais de bola, o Igor Gomes carrega mais a bola. O Igor, nesse ponto, ele sim parece com o Kaká, né? De ter arrancada, de carregar mais a bola, de ser mais vertical. O Nacho é um cara mais construtor, de assistências. O Nacho já é um jogador consagrado, o Nacho já está no patamar de ali, para mim, quase craque e tudo. O Igor Gomes está começando a carreira dele. E um detalhe, só trazer números. O São Paulo fez, da temporada 2022, 77 jogos. Ele atuou em 61. Como que você abre mão num cara desse? Entendeu? É isso que me surpreende no São Paulo. O São Paulo tentou renovar, ele não quis. Ah, então tá explicado. Porque ele mesmo falou que precisava de algo diferente para a carreira. Então tá e explicado. até disse que não é muito só a torcida, não, viu, Romano? Eu acompanhei ontem a entrevista dele, estava de folga, mas gente de folga está acompanhando a entrevista. Ele falou, perguntaram para ele se foi a torcida do São Paulo, porque a torcida estava pegando no pé. Ele falou, não, eu vi que era o momento de eu alçar novos ares, porque eu senti ali do Igor Gomes que ele viu que no São Paulo dificilmente ele conseguiria brigar pelos títulos, como o Atlético tem condições.
como o Atlético nos últimos anos foi campeão brasileiro e sempre está aí disputando com o Palmeiras e Flamengo. Então eu senti isso nele, viu, Romano?